Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alan Void e hoje eu vou estar falando aí sobre um termo que de fato não é pouquíssimo conhecido na realidade, que é o bike shedding, ok? Obviamente que esse termo aqui ele não é algo específico para testes nem mesmo aí para o mundo de tecnologia. Ele é um conceito, enfim, é uma ideia aí que é amplamente difundida em várias outras áreas, ok? E eu vou trazer essa ideia, né, de como é que a gente pode aplicar, como é que ela pode nos ajudar, como é que ela pode fazer a gente evitar a gente aí de ter determinadas discussões que talvez não valem a pena quando a gente fala de qualidade de software. Mas, enfim, vamos aí entender esse conceito. Bom, bike sharing, né, é a tendência para dar, né, um peso, né, uma importância aí desproporcional para problemas, né, para assuntos aí triviais, comparando aí, né, pegando de um projeto mais complexo, mais completo, né? Então, o que ele quer dizer nesse trecho até o momento? Que normalmente a gente muitas vezes de forma inconsciente a gente acaba focando em coisas simples, porque nosso cérebro, né, ele sempre quer economizar energia. Então isso é bastante importante de entender. Ele sempre está afim de economizar energia. E em desenvolvimento de software, né, qualidade de software, a gente sabe aí que são assuntos aí complexos, né? E dificilmente aí a gente vai encontrar alguma coisa de fato fácil. Porém, quando a gente encontra ela, a gente tenta de forma inconsciente muitas vezes falar muito sobre ela, discutir muito sobre ela. Beleza? A gente vai ver daqui a pouco em mais detalhes no universo aí de qualidade, ok? Bom, em outras palavras, priorizar, né, alguma coisa fácil, né, de entender ou enfim de debater, ok? E qual que é, né, como é que a gente pode aí, como é que a gente pega isso, como é que a gente entende isso, né, trazendo isso para o nosso dia a dia? É sempre mais fácil aí focar no que é trivial, no que é mais fácil, ok? Então a gente tenta evitar, né, muitas vezes coisas desafiadoras, né, problemas complexos, enfim, ok? Então a gente sempre tenta está evitando isso. E como é que a gente pode associar isso com o desenvolvimento de software? Bom, como eu falei para vocês, né, ele se baseia aí considerando que as pessoas elas tendem a gastar mais tempo debatendo detalhes irrelevantes, por exemplo, como a cor de um galpão de bicicletas, que é esse caso aqui. Justamente por causa disso aparece o nome desse conceito é bike shedding, ok? Beleza. Em vez de se concentrar em questões, né, mais críticas e complexas, né? Por exemplo, né, por que esse galpão, por que essa bicicleta está aqui, enfim, entender por que isso existe, mas não se concentrar apenas na cor, que é apenas um detalhe, ok? Então, isso acontece, né, quando, por exemplo, uma equipe de desenvolvimento está discutindo, por exemplo, um projeto, e em vez de se aprofundar nas partes mais importantes do código ou o porquê aquilo que está sendo feito, o porquê aquilo está sendo feito, né, acabam gastando muito mais tempo debatendo aí, por exemplo, nomes de variáveis, indentação de código ou aí qualquer outro detalhe aí mais superficial. Então, o bike shedding ele destaca justamente essa tendência, né, humana mesmo, de se concentrar em coisas visíveis e tangíveis, né, ao invés de focar em aspectos mais abstratos ou difíceis de resolver. Então, isso aqui é realmente um lembrete bastante importante, né, para tomar a gente precisa tomar decisões aí normalmente rápidas, eficazes quando a gente fala em desenvolvimento de software, em testes muitas vezes. Olha só, em testes, né? A gente precisa aí muitas vezes estar quebrando a cabeça e entender o que de fato precisa ser testado, o que a gente precisa, o que é mais risco para o cliente, o que a gente tem que priorizar considerando o tempo que a gente tem, né? Qual que é o recado aqui? A gente tem que se preocupar realmente o que vai impactar para o cliente. Muitas vezes a gente acaba gastando tempo em que, por exemplo, também a forma como um determinado caso de teste está escrita, se ele está seguindo aí um padrão de palavras, se, por exemplo, o caso de teste
ele tá dividido, enfim, ele está dividido em partes iguais, seguindo uma padronização. E aqui um ponto bem importante. Esses aqui são detalhes fáceis e a gente tende a focar nesses detalhes. Porém, não quer dizer que esses detalhes eles não sejam importantes. O que eu quero dizer com isso? No mundo aí de teste e qualidade de software, um aliado muito forte da gente é processos. A gente precisa de processo, a gente precisa de templates, enfim. E justamente esses processos bem definidos e estando isso muito bem definido dentro do time, dentro da empresa, a gente acaba não precisando debater esse tipo de detalhe. Está descrito como aquele caso de teste deve ser escrito nesse time para esse produto. O que tipo de abordagem, que tipo de escrita eu preciso usar naquele caso de teste, ok? Que tipo de ambiente, por exemplo, isso talvez já seja uma questão mais complexa, ok? Porém, se for algo padronizado, a gente pode ter isso em um determinado processo, por exemplo, todos os meus testes eles precisam ser executados em um ambiente utilizando, por exemplo, o browser Chrome e o Firefox, por exemplo. Isso já pode vir previamente definido. A gente não deveria perder muito tempo debatendo essas coisas simples. Mas sim, a gente deve perder tempo, investir tempo, debatendo o que realmente de fato a gente precisa testar naquele contexto, aquela implementação que foi feita, aquele bug que foi corrigido, onde que ele pode ter impactado. Então, a ideia aqui o conceito principal né, resumindo tudo isso, né, qual que é a ideia? Focar no que é importante. O que não é tão importante, tenha definido em processos, tenha definido em templates, tenha definido em checklists. Beleza? Então, esse aí é o principal conceito do bike shedding. Beleza? Então, foque no que de fato é importante. E apenas se lembrando, né, quando eu falei ali em questões de padronização de test cases, a forma como está escrito, enfim, eu nunca disse, né, que isso não é importante. Isso é super importante, porque a gente trabalha com testes, a gente trabalha com qualidade. Então a gente precisa ter uma padronização e prezar pela qualidade dos nossos testes, de que forma que eles estão escritos. Porém, não perder muito tempo aí discutindo esse tipo de coisa, porque isso já deve estar definido, já deveria estar definido no nosso processo. Beleza? Então seria isso, né? Mais um conceito aí, mais um lembrete aí para o nosso dia a dia. E isso vale aí não só para desenvolvimento de software, como eu falei, né? Esse conceito aqui, ele na verdade ele não surgiu no desenvolvimento de software, ele surgiu aí no dia a dia, né? É um conceito aí de outras áreas, porém trazendo isso para o mundo de software, essa abordagem, né? Essa associação que a gente consegue fazer. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha aí aberto, né, a mente de vocês para outras possibilidades, né, para que quando aconteça uma situação parecida, né, daqui para frente, vocês pensam, pô, será que essa discussão aqui, será que isso não deveria estar num processo? Será que isso já não deveria estar definido? Talvez eu estou perdendo tempo discutindo essa coisa simples aqui, e eu deveria estar investindo o meu tempo, né, em coisas de fato importantes. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.